Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Aqui professor Mário Vitor. Hoje nós vamos falar sobre a localização e orientação no planeta. É engraçado porque quando a gente fala de orientação e localização no planeta Terra, no território, na nossa cidade, no nosso bairro, hoje está intrinsecamente voltado para o nosso cotidiano, não de uma forma teorizada, mas de uma forma absurdamente prática. Sendo nos momentos em que a gente possa pedir um lanche por aplicativo, seja no momento que a gente pode pedir um carro, né, de corrida, de transporte, como por exemplo o Uber. Então esses elementos do nosso cotidiano que fazem parte do nosso dia a dia, são elementos que têm tudo a ver com a localização, com a orientação. Estamos no século XXI, estamos no ano de 2026, que as tecnologias, os algoritmos, toda a parte tecnológica faz parte desse meio. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui de uma relação, de uma escalada de tempo voltado para a história da humanidade. Então, se a gente pensar em coisa de 15, 20 mil anos atrás, como é que a humanidade, os homens pré-históricos faziam para se orientar, para se localizar? O que eles utilizavam? Tinha GPS? Será que tinha Google Maps, Waze ou outras ferramentas? É óbvio que não, né? Então, a gente entende como localização no espaço, a orientação no espaço, uma forma convencional, aonde se convencionou as práticas de localização ao longo do tempo, e é isso que a gente vai ver, e considerando também os dias atuais. Para nós aqui, então, segue o nosso primeiro slide, né? Orientação e os movimentos da Terra. A gente entende lá no sexto ano os movimentos de rotação e translação, mas vamos chamar atenção hoje nesta aula como que os movimentos de rotação e translação impactam na nossa vida, né? As universidades, os principais exames, eles com certeza vão querer extrair de vocês uma capacidade, uma habilidade de reconhecer essas consequências, essas conexões em torno, por exemplo, dos movimentos da Terra. Então, desde a antiguidade, nós, seres humanos, a gente precisa se localizar, a gente precisa se orientar. E a observação dos astros, as estrelas, as constelações, o Sol, a Lua, isso foi muito importante, né? E hoje, claro, instrumentos muito mais precisos, no meio desse caminho todo, passando pela bússola, passando por outros instrumentos de localização. Então a gente vai considerar tudo isso, toda essa trajetória para identificarmos, para reconhecermos aí os aspectos de orientação e de movimentação do planeta Terra. Legal? Vamos seguir aqui em frente. Então aqui a gente tem o primeiro ponto aqui, é a orientação pelos astros, né? Se a gente pega essa imagem, essa ilustração aqui desse navegador aqui, tentando identificar, apontando para o céu, tentando identificar aqui formações de constelações para que melhor as tomadas de decisão na navegabilidade fossem adotadas, né? Então a gente tem aqui uma consideração totalmente fora dos instrumentos modernos que a gente tem hoje, né? O movimento, por exemplo, aparente do Sol, em breve a gente vai ver o que é isso, ele era uma referência muito forte, né? Em relação a essa orientação. Porque como a gente consegue entender hoje, por exemplo, os pontos cardeais, fica muito fácil da gente entender, mas naquele período não. Então eles tinham que muito reconhecer o posicionamento do Sol para poder saber aonde que eles estavam e para onde eles queriam ir, né? Então as primeiras navegações feitas pelos povos fenícios e os gregos é o que a gente tem de datação, né? Desses primeiros povos a explorar, eles usavam aí essas expedições, usavam o Sol e as estrelas para determinar esses caminhos, né? E aí a ciência que foi estabelecida, a primeira ciência aí para essa relação de orientação e localização foi a astronomia, aonde eles pudessem reconhecer na atmosfera
ali indicadores de localização. Vamos seguir em frente. A gente aparece aqui com o nosso amigão, a bússola. E a bússola, o grande barato dela é que ela tem uma agulha imantada, ou seja, com muito ímã, um ímã de qualidade, capaz de reconhecer o norte do planeta. Mas é o norte, o que chamamos de norte magnético. Existe o norte geográfico e o norte magnético. Qual é a diferença, professor? Olha lá, vamos pegar aqui esse modelinho aqui, ó. Aqui, na marcação aqui, por exemplo, aqui desses 90 graus aqui, a gente tem o norte geográfico. O norte magnético, pessoal, ele está bem próximo aqui, tá? Ele vai estar ali como se fosse nessa marcação aqui, ó, aproximadamente, bem coladinho. E aí a gente entende, então, que se aonde essa bússola marcar o norte, que vai ser o norte magnético, ela também vai estar colada com o norte geográfico. E ela é capaz de reconhecer isso porque no interior do nosso planeta, bem centralizado no interior do nosso planeta, nessa parte que chamamos de norte, aqui dentro, tem uma absurda quantidade de minérios diferenciados, como ferro, manganês, e aí esses minérios são capazes de atrair a força do ímã dentro da bússola. E aí aparece, então, como um grande instrumento, né? Esse cara aqui, a bússola. E aí, qual é a relevância disso? Bom, a bússola reconhecendo o norte, nós, humanidade, a gente vai conseguir reconhecer, então, classificar, denominar os outros pontos de orientação, como o sul, por exemplo, que seria o oposto do norte. Então, os navegadores, quando estavam ali fazendo as suas expedições, quando eles encontravam o norte na bússola, eles sabiam que o oposto disso, o direcionamento oposto disso seria o sul. E aonde o sol estivesse nascendo ali, seria o leste, e aonde o sol estivesse se pondo, o oeste. A gente aprende isso lá no ensino fundamental 1, né? E aí começa a fazer sentido, então, os pontos cardeais, depois os pontos colaterais, subcolaterais. Vamos observar isso à frente. Bom, pessoal, nos momentos atuais, a gente tem esse cara aqui, ó. Quem que é esse cara? O GPS, né? O GPS, que é um conjunto de satélites, é um grande sistema que a cada ano, a cada década que se passa, ele vem cada vez mais sendo desenvolvido, né? Hoje a gente tem aí algumas empresas bem especializadas em serviços específicos relacionados a essa utilização, o GPS, que faz com que se tenha auxílios para uma gama de setores públicos, setores privados, por exemplo. Eu atuei em algum tempo no setor de transporte aqui do GDF, do DF no GDF, né? E aí, o que eu fazia lá? Eu analisava imagens de satélite através de um software específico e ali a gente fazia a atualização dos itinerários dos ônibus de transporte público, né? Então, por exemplo, os ônibus, isso tudo em teoria, tá, pessoal? Em teoria, o que a gente fazia ali era para que as empresas praticassem. Então, em teoria, o trabalho era esse. Então, a gente analisava as imagens de satélite e aqui, através de um software, a gente conseguia atualizar o itinerário por onde esses ônibus deveriam passar. Então, por isso que é a parte teórica, a gente não sabe se de fato faziam isso. E a partir desse momento, então, a gente tinha uma atualização dos itinerários. Isso aconteceu bem na Copa de 2014, quando o Brasil foi sede, e Brasília foi uma das cidades sedes, né, da Copa, e que precisou desse realinhamento na atualização de algumas linhas do transporte público aqui. Então, para vocês terem uma ideia de como que o GPS está envolvido com uma gama de serviços aí, tanto no meio público quanto no meio privado. E aqui a gente tem alguns exemplos de onde ele atua, né? A rota de trânsito, quem nunca usou, né? O Waze ou o Google Maps. Eu, particularmente, não saio da minha casa todo dia sem ligá-los, porque por mais que eu já saiba o caminho, o itinerário, aonde eu tenho que ir,
mas devido, por exemplo, a acidentes que possam ocorrer, né, no trânsito, essas ferramentas já reconhecem e já me dá uma rota alternativa. Ou seja, eu como motorista não preciso ficar ali preso naquele engarrafamento caso tenha um acidente. Então, muito legal isso aqui. Então, a gente tem um mapeamento, como eu acabei de falar para vocês aqui, o que eu fazia. Então, na criação de mapas digitais precisos, e essa precisão dá porque esses equipamentos de GPS, eles são cada vez mais precisos, cada vez mais tecnológicos, capazes de trazer aí uma, uma parte muito rica no detalhamento aí dessa localização. Agricultura de precisão, olha lá, uma gestão eficiente nas plantações, e aqui eu quero chamar a atenção para o movimento de translação do planeta, né? Olha lá que interessante. Vou juntar o que a gente já passou com agora o que a gente está vendo. O movimento de translação, ele vai demorar 365 dias e 6 horas para ocorrer. E esse movimento de translação, ele vai ocorrer em volta do Sol. O Sol fica paradinho, né? Então, essa volta que o planeta dá em torno do Sol, opa, tá para cá, em torno do Sol, né? Em torno do Sol, esse movimento vai durar 365 dias e 6 horas. Então, imagine só como é que isso pode afetar, por exemplo, as colheitas, os plantios, as safras de gêneros agrícolas específicos no Brasil e no mundo todo, como é que isso é importantíssimo, esse recurso, né? Então, chamamos, uma vez com esse auxílio do GPS, de agricultura de precisão, porque ele vai aí desenvolver uma gestão extremamente eficiente. O monitoramento ambiental, a gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil, no nosso bioma do Cerrado, a gente tem como característica natural alguns focos de incêndio, mas naturais. E aqueles que não são naturais, aqueles que são de ação antrópica? Olha só, e é o que mais acontece, né? E aí você tem uma necessidade de monitoramento, porque você precisa entender o quão impactante é anualmente essas queimadas e o quanto que isso vai afetar aí a biodiversidade. Então é importantíssimo esse recurso de monitoramento por satélite. Não é necessário deslocar uma quantidade de pessoas de algum órgão específico para estar lá fazendo aquele monitoramento, porque a imagem de satélite ela consegue te dar um tratamento de dados absurdamente qualitativo, capaz de fazer esse trabalho. Então, tá aí um exemplo muito forte desse sistema, né, de posicionamento global, o GPS. E aqui voltamos aqui, pessoal, nos pontos da orientação geográfica. Olha lá que interessante. Então, falando dos pontos cardeais, por exemplo, os pontos cardeais, a gente tem aqui, como eu falei, a região norte, pelo norte magnético está aqui, e a bússola reconhecer o norte, com o passar dos milhares de anos, a gente foi convencionando dessa forma. Então, o oposto disso é o sul, a gente tem o leste e a gente tem o oeste. E a partir disso, a gente tem o entrelaçamento dos pontos colaterais e dos pontos subcolaterais. Os colaterais, como o Nordeste, o Sudeste, o Sudoeste, o Noroeste, e os subcolaterais, que são esses caras aqui, como, por exemplo, aqui, esse cara aqui, esse NNE, seria o Nordeste, esse aqui, o Nordeste, esse cara aqui, o Sudeste, e esse cara aqui, o Sudeste. Olha aí que interessante. E embaixo aqui, esse SSO seria o Sudoeste, o OSO seria aqui o OS Sudoeste, o ONO seria o OS Noroeste e o NNO seria o Noroeste. Pessoal, os pontos subcolaterais, eles são pontos que não são habituados em grandes cobranças de vestibulares, dos principais exames. Não é que eles não possam estar presentes, mas com o passar da última década,
por exemplo, dentro do programa seriado aqui, a UNB, a gente não tem percebido nenhuma menção relacionada a subcolaterais, tá? Mas aí eu estou falando desse cara aqui, enquanto os pontos cardeais e colaterais, eles aparecem de vez em quando, tá? Só para vocês ficarem espertos aí. Aqui a gente tem a Rosa dos Ventos, né? É onde a gente consegue ter aí uma visualização mais detalhada daquilo que a gente está falando aqui. Então, o norte, o sul, olha lá, o leste e o oeste. Entre o norte e o leste, quem que vai aparecer aqui? Aí já é o colateral nordeste. Entre o sul e o leste, então a gente já vai aparecer o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. Entre o oeste e o norte, o noroeste. Dessa forma, então, a gente tem os principais pontos cardeais, os principais pontos da orientação geográfica, né? Os cardeais e os colaterais. Os subcolaterais estão aqui e eles estão entre os pontos cardeais e os colaterais. Legal? Vamos seguir aqui. Chegamos na parte dos movimentos do planeta, né? A gente sabe que tem dois movimentos clássicos, o rotação e o translação, né? O momento que eu estou fazendo esse vídeo para vocês agora são 3h20 da tarde e a relevância de eu estar falando o horário aqui é porque daqui a pouco não será mais dia, será noite. E aí eu estou falando do movimento de rotação, é o grande responsável pelos dias e pelas noites. Ele tem esse movimento de rotação, ele vai ter 24 horas, né? Na verdade seria 23 horas e 56 minutos com 4 segundos. 24 horas são as 24 horas se dividem entre o dia e a noite, né? E o oposto dele vai ser o translação. Enquanto rotação, a Terra vai girar em torno do seu próprio eixo, a translação ela vai girar em torno do Sol. Esse cara é o Sol, né? Então, vai demorar aqui 365 dias e 6 horas. Esses movimentos, eles costumam, de alguma forma, aparecer em algumas questões de grande interpretação nos principais exames, tá? Então, assim, a Terra, ela está em constante movimento no espaço e a gente entende que a rotação e a translação são os maiores movimentos e cada um vai possuir suas características e suas consequências principais, né? A translação geralmente é a mais cobrada, pessoal, porque através da translação a gente tem a percepção das estações do ano. E aí é onde entra as questões aí, por exemplo, do PAS 1, a galera da primeira série do ensino médio, aonde você possa reconhecer em que momento que se inicia ou se termina uma específica estação do ano. A gente pode reconhecer os fenômenos que isso pode trazer, a gente pode reconhecer, por exemplo, as atividades econômicas, os impactos na sociedade de cada estação dessa. Então, fiquem muito ligados com o movimento de translação. É muito difícil a banca cobrar alguma coisa isoladamente de um movimento de rotação, mas a translação cai com frequência. Beleza? Bom, aqui eu estou trazendo a parte, o movimento de rotação, são responsáveis pelos dias e pelas noites, e o grande barato aqui do movimento de rotação são os fusos horários. Porém, os fusos horários, quando eles são cobrados, e são cobrados, eles não vêm muito associados com o movimento de rotação. Mas o que vocês têm que entender aqui é que o movimento de rotação vai dar origem aos fusos horários. Se a gente tem 24 horas convencionadas, né, entre dia e noite, a gente tem também 24 fusos horários. Esses fusos horários, eles têm 15 graus cada fuso horário. Por quê? A totalidade do planeta Terra, considerando seu formato, uma geóide, não é uma esfera perfeita, né? Uma geóide é de 360 graus. Se a gente dividir isso por 24 horas de um dia, se a gente dividir o número de graus da nossa geóide pelo número de horas de um dia, 360 dividido por 24, chegaremos ao número 15 graus.
Cada fuso horário significa 1 hora, que por sua vez significa 15 graus, ok? A gente também tem a relação da circulação dos ventos, a rotação que ela vai ser desviada pela força de Coriolis. O que é a força de Coriolis? Quando a pressão atmosférica é o peso do vento. Quando essa pressão atmosférica, por exemplo, ela emerge, pense na linha do Equador. A linha do Equador, vocês sabem que é a região mais quente do planeta. Logo, o ar atmosférico aqui tende a ser quente. Se vai ser quente, ele vai subir, porque está mais leve. E aí, olha lá, 1 hora, esse ar que está quente, que ele vai subir, ele vai ganhar altitude, ele vai se resfriar. Porque quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Só que aí, na hora que esse ar cair, ele não vai cair na linha do Equador, ele já vai cair nos trópicos, com uma temperatura bem menor. E aí, essa movimentação entre o ar subir e depois o ar descer, ele sobe no Equador e desce nos trópicos, falaremos disso à frente em climatologia. Mas essa movimentação do ar vai gerar uma força chamada força de Coriolis. Tá? Então, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas é importante que vocês entendam que a rotação tem essa influência na circulação dos ventos. A gente também tem um outro fator aqui, que é o achatamento dos polos, né? Os polos, eles são achatados. Existe uma outra força, que é a força centrífuga, gerada pelo achatamento leve dos polos terrestres. Falaremos disso também nos conteúdos à frente. Vamos seguir aqui. O movimento de translação e as estações do ano. Isso aqui é muito importante a gente entender, né? Essa translação que tem esse período de 365 dias e 6 horas, né? E a cada 4 anos vai se acumular aí, ao longo dessas horas, um dia, que vai gerar o ano bissexto, de 4 em 4 anos, gerando 366 dias. Isso é muito importante vocês estarem atentos. E aí, essa movimentação, aqui está o Sol, então essa movimentação que o planeta tem aqui vai gerar o verão, o inverno, o outono e a primavera, né? A inclinação do eixo terrestre, pessoal, o nosso planeta ele tem 15 graus aproximadamente, né? Cerca de 15 graus de inclinação. E essa inclinação aqui vai fazer com que o planeta não receba os raios solares de uma maneira, vamos dizer, retinha, né? Simétrica. Não, ele tem esse eixo de inclinação. E isso vai influenciar também as características das estações do ano. Legal? Vamos seguir aqui em frente. E aqui, pessoal, como consequência disso, a gente tem os solstícios e os equinócios. Todo mundo repete comigo aí, solstícios. Sols, olha lá. Eu quero que vocês foquem nos sols. Sols, o que é isso, professor? Esse solstício, é quando a gente tem uma concentração de energia solar em um hemisfério mais do que o outro, entre os hemisférios norte e sul. Por exemplo, já perceberam que quando é inverno aqui no Brasil, é verão lá nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, eles estão na mesma latitude que o Brasil, no mesmo hemisfério que o Brasil? Não, né? São hemisférios diferentes, hemisfério norte e o sul. A palavra hemisfério significa metade de uma esfera. Então, o hemisfério norte, por exemplo, os Estados Unidos, no hemisfério norte, se aqui for verão, no Brasil vai ser inverno e vice-versa. E aí, o que são esses solstícios? É quando um desses hemisférios vai receber maior quantidade de energia solar do que o outro hemisfério. E o equinócio? Repitam comigo a palavra equinócio. Olha o equi, foca aqui. Equi. Vamos botar assim esse equi de equiparação ou de equidade, aonde dentro da geografia isso vai significar que os dois hemisférios vão receber exatamente a mesma quantidade de energia solar. Os dois hemisférios, o norte e o sul, eles recebem a mesma. E o solstício, voltando no solstício, ele vai gerar
dois tipos de solstícios, o de verão e o de inverno. Porque enquanto um hemisfério vai receber maior quantidade de calor, o outro hemisfério receberá o oposto disso, muito menos, né? O equinócio a gente vai dividir entre primavera e outono. Também temos dois equinócios. Temos dois solstícios e temos dois equinócios. Se eu somar esses dois de cada um, eu vou ter 4 estações: verão, inverno, primavera e outono. Legal? Tenho certeza que vocês já estudaram isso. Estamos aqui para reforçar. Muito bom, vamos seguir aqui em frente. Pessoal, existe uma concepção equivocada em relação aos movimentos da Terra, que só existe a rotação e a translação. De fato, a rotação e a translação são os mais importantes, mas não são os únicos. E aqui a gente tem esse cara aqui, ó, a obliquidade do eixo. É uma variação da inclinação do eixo entre esses graus aqui. Gente, perdão, eu falei 15 graus. Perdão, é 23,5 graus. Me perdoe a informação. Não são 15 graus, são 23,5. Mas existe essa variação aqui, que ocorre através dessa obliquidade do eixo aqui. Altera a distribuição de energia solar recebida pela Terra. Esse ciclo acontece mais ou menos de 41 mil anos, olha só, né? Então, é um ciclo geológico, não é um ciclo do homem, é um ciclo histórico, é um ciclo geológico. A gente também tem um movimento de precessão, o eixo terrestre muda sua direção no espaço, como um peão girando, né? Um exemplo, esse ciclo vai durar esse tempo aqui, 25.800 anos, muita coisa, né? A gente também tem a precessão dos equinócios, uma mudança gradual na posição dos equinócios e dos solstícios. Esse ciclo vai durar 22 mil anos. E aqui a gente tem a excentricidade da órbita. A órbita terrestre vai variar de mais circular e mais elíptica, mais alongada, que provoca pequenas variações na quantidade de energia recebida. Esse ciclo vai estar aqui entre 100 mil e 413 mil anos. Observe que esses movimentos aqui são movimentos de ordem geológica, né, que vai acompanhar milhares de milhões de anos da Terra, desde a sua formação aos dias de hoje. Mas são movimentos que, vamos dizer, não têm peso relativo, não há uma consideração em relação aos principais exames que vocês vão fazer, diferente da rotação, da translação, sobretudo a translação. Legal? Vamos seguir aqui em frente. Opa. E aqui a gente tem um resuminho do que a gente viu hoje, né? Orientação pelos astros, os pontos de orientação, rotação e translação. A gente tem o equinócio e o solstício e os outros tipos de movimentos aqui da Terra que vão gerar umas variações climáticas, que são esses últimos que a gente viu. Por fim, pessoal, eu tenho aqui, ó, 2 exercícios aqui para a gente resolver. Vamos lá. Os primeiros navegadores, questão 1, os primeiros, não sei se vocês não vão conseguir visualizar, legal, se eu coloquei muito pequenininho, mas enfim, vou ler para vocês aqui. Os primeiros navegadores europeus que se aventuraram pelo Atlântico Sul dependiam de referências celestes para se orientar, pois os instrumentos magnéticos conhecidos como eles eram calibrados para o hemisfério norte, onde a estrela polar cumpria um papel de guia. Ao cruzar o Equador, esses marinheiros precisaram aprender a reconhecer novos padrões estelares para determinar a direção sul. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre orientação geográfica e a constelação que passou a ser utilizada como referência de orientação pelos navegantes do hemisfério sul foi essa aqui, um pouco complexa. Qual foi que vocês acham aqui? A, B, C ou D? A letra A está assim, Orion, pois é visível em ambos os hemisférios e indica a direção sul magnético. A letra B, Cruzeiro do Sul, cujo eixo mais longo aponta para o Polo Sul Celeste. Ou a letra C, Escorpião, por sua posição próxima ao horizonte sul durante o verão austral. Letra D, Ursa Maior, que no hemisfério sul aponta para o sul geográfico. A letra E, Andrômeda, visível apenas no hemisfério sul e usada como símbolo celeste. Essa questão está bem espinhosa.
que vocês acham que é aí entre esse gabarito? Aqui nessa questão número 1 vai ser a letra B. O Cruzeiro do Sul é a constelação utilizada como referência de orientação no hemisfério sul. Olha lá que interessante. Já que na questão 2, pessoal, eu vou ler o enunciado, que eu acho que está pequenininho para vocês aí. A Terra não possui um formato esférico perfeito, nem uma órbita circular ao redor do Sol. Seu eixo de rotação está inclinado em relação ao plano de sua órbita, e essa inclinação combinada ao movimento de translação é o principal fator responsável pela distribuição desigual da energia solar nas diferentes regiões do planeta ao longo do ano. De acordo com o texto, a consequência direta da inclinação do eixo terrestre, combinada à movimentação de translação, é o quê? Letra A, formação de fusos horários. Pessoal, essa já não é, né? Isso aqui seria rotação, não é verdade? Letra B, o achatamento dos polos terrestres causados pela força centrífuga de rotação. Letra C, a ocorrência das estações do ano, com variações durante dias e na intensidade solar recebida em cada hemisfério. Pessoal, vou parar por aqui, porque é a letra C, né? A ocorrência das estações do ano, uma grande consequência do movimento de translação. Aqui está o gabarito final, depois vocês podem verificar. Agradeço a participação de vocês, a atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Obrigado.